Olá, iniciamos mais um episódio da UpSec, um podcast aqui sobre inteligência artificial. Estou hoje aqui com a Priscila, minha sócia. Olá, pessoal. E hoje nós vamos entrevistar o Dr. Márcio Cotes. Dr. Márcio Cotes, ele é especialista em inteligência artificial e proteção de dados, onde a gente vai falar sobre os desafios e riscos da inteligência artificial no marketing. Vamos lá? Muito bem-vindo, Dr. Márcio. Como vai? Tudo Boa bem? noite. Boa noite, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa E boa noite, né? noite, é Tratando-se de verdade. podcast, depende do horário de quem está nos ouvindo. Mas muito obrigado aí pelo convite, Dani, Priscila, estou aqui à disposição. Só mais um especialista, nada de doutor, parei no mestrado aqui, como eu costumo dizer. Então, por coincidência, eu sou advogado, trabalho com tecnologia. Que Muito bom, bem, vai ficar obrigada. mais fácil para mim te chamar de Márcio. Vamos lá, vou fazer a apresentação do Márcio aqui. O Márcio, ele é sócio do Cotes Advogados, é COO da Get Global International. Além de advogado brasileiro, também é um advogado europeu especializado em inteligência artificial, IoT e proteção de dados. Convidado pelo Senado brasileiro como consultor para debater o projeto de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, autor do livro Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Comentada, Thomson Reuters, 2018. Falei correto, Márcio? É isso É isso, mesmo? esse é o nome da Muito editora. bem. Além de professor de Direito em Mídia Digital em programas de MBA e professor de Digital Law na Atlantis University, nos Estados Unidos, atuando também como palestrante internacional. Temos um advogado aqui, um especialista muito tarimbado, muito conhecido e especialista no assunto para poder dar todo o suporte para a gente aqui e esclarecer qualquer tipo de dúvida que a gente tenha sobre inteligência artificial e marketing. Vamos lá, Márcio. Mas, Dani, faltou o mais Oi. importante aí do currículo, viu? Que eu sou o Faltou? pai do Pedro e da Manuela. Este é o Ah, título mais importante. me dá até. Pedro é um querido, né? Não posso falar muito da família, né? A mãe do Márcio é minha segunda mãe, gente. Desculpa, tive que falar. Dona Cleide Ela é o Cotes. máximo. Vamos lá. Muito bem, vamos ao que interessa, que são as perguntas que a gente precisa fazer aqui para o Márcio. Márcio, a gente gostaria de saber quais são os principais desafios que as pessoas têm ao utilizar inteligência artificial em marketing, especialmente quando a gente fala em tratamento de segurança de dados dos clientes, dos consumidores. Então, se você puder fazer um overview aqui para a gente agradece. Claro, eu acho que o overview ele é quase que um overview histórico, né? Na verdade, a gente tem sofrido aí durante talvez as duas últimas décadas, né, uma transformação na economia como um todo. Hoje a gente passou a viver a economia da informação, a sociedade de informação. Hoje praticamente é a sociedade ou a economia dos dados, né? A gente está granulando um pouco mais isso e as empresas e consequentemente o marketing como um todo, que é uma área de extrema importância, né, dentro da economia como um todo e dentro das operações das empresas, tem uma necessidade muito grande do uso de dados nas suas operações. Via de consequência, né, os países, por meio da minha área jurídica, do direito, vem sentindo necessidade de regular ali algumas questões quanto ao uso de dados, para também tentar proteger outros direitos, né, dos indivíduos, dos consumidores. Então, a gente vem aí numa sequência cronológica de regulamentação, né? Eu costumo brincar nas aulas que primeiro os países regulamentaram a produção e o uso de farinha e agora a gente está regulamentando como a gente faz bolo. O que eu quero dizer com isso é, primeiro veio o LGPD para tratar das questões de dados pessoais e agora a gente vem aí com regulamentação de inteligência artificial, que é justamente a forma que a gente vai usar essa farinha para fazer bolo, né? A tecnologia, como sempre foi, ela não é uma questão nova nesse aspecto, por ser inovadora, ela acaba tendo impactos positivos e negativos dentro da sociedade, por isso que eventualmente tem uma necessidade de regulamentação ou outra. Então, quando a gente fala de marketing,
né? Este é um dos grandes motivos pelos quais se sentiu necessidade de se regular a questão do uso do dado pessoal, porque eu costumo também dizer que o pessoal de marketing, como um todo, é extremamente qualificado e eficaz na sua forma de trabalhar. Então, hoje existem ferramentas técnicas, né, principalmente de marketing digital, aonde o uso do dado consegue identificar questões muito peculiares de cada um dos consumidores e, eventualmente, até entrar nas questões de privacidade desses indivíduos. Então, por isso que a gente tem que achar o equilíbrio, né, entre o uso desses dados, né, principalmente agora, por parte da inteligência artificial, que tem uma capacidade absurda de processamento de dados, né, seja na inteligência artificial generativa ou predictiva, mas usar esses dados dentro daquilo que essa regulamentação traz. E uma das partes que são importantes na regulamentação é a questão da segurança, porque não faz sentido nenhum a gente usar os dados de forma adequada, mas o dado não está seguro, e vice-versa. Não faz sentido o dado estar seguro e a gente não utilizar de forma adequada. Então, a partir de agora, a gente vai ter que trabalhar em conjunto aí para fazer a coisa acontecer dentro da legalidade. Ô, Márcio, e como que você acha que as empresas, né, vão conseguir garantir, ou que elas possam garantir que esses dados dos clientes não serão acessados ou usados indevidamente após uma inserção dentro de uma ferramenta de inteligência artificial? É interessante porque a LGPD ela traz ali alguns princípios, né, que, consequentemente, por ser princípios, são questões básicas, essenciais. E uma delas é a questão da segurança do dado, né? Porque, como eu comentei, não faz sentido a lei se preocupar, né, e impor regras para as empresas utilizarem, o termo correto é tratar o dado de forma adequada, e o dado não está protegido. Então, tudo que a gente falar, quando a gente fala de LGPD, ela tem que estar pautada com questões de segurança, né? E as questões de segurança de dados, esse campo já é um campo um pouco mais maduro, que é parte daquilo que se chama de segurança da informação ou segurança cibernética hoje em dia, ele tem inúmeros frameworks de proteção de dados, de segurança, né? Mas grande parte desses frameworks, que são boas práticas de mercado, eles se pautam ali por alguns pilares. Um deles é fundamental, é fazer isso que vocês estão fazendo, é trazer conhecimento, né? A gente costuma dizer que, infelizmente, o elo mais fraco quando a gente pensa em segurança é o usuário, né? Então, é o profissional. Então, esse profissional, ele precisa ser orientado, ele precisa ser educado, ele precisa ser relembrado, né, de práticas que são fundamentais para garantir a segurança. Fora esse pilar educacional, vamos chamar assim, tem também a necessidade de você ter ferramentas que hoje em dia estão à disposição do mercado para poder trazer um pouco mais de segurança, né? Tanto a segurança de incidentes que ocorrem de dentro para fora, quanto nos eventuais problemas que podem ocorrer de fora para dentro, né? Então, existem já alguns frameworks de segurança de informação. Então, você tem, por exemplo, o ISO 27001, ISO 27002, toda a família que a gente chama das ISOs 27000. E aqui nos Estados Unidos, estou falando com vocês daqui, aqui se utiliza outro padrão, que é o NIST, que é como se fosse a ISO, mas dentro de um padrão americano, que também dá ali a possibilidade de você seguir alguns frameworks, algumas boas práticas de mercado. Mas é fundamental ter educação no aspecto de segurança, porque, de fato, grande parte dos incidentes ocorrem por falta de conhecimento, muitas das vezes. Márcio, quando você fala os incidentes, assim, a gente entende que a gente ainda está engatinhando na questão da inteligência artificial, né? Eu diria assim que ainda é o início de algo que a gente vai realmente acompanhar e a gente vai ter oportunidade de ver uma grande, se é que a gente pode chamar de revolução nesse caminho. O quanto as empresas estão vulneráveis a utilizar inteligência artificial, se houver uma violação ou algum problema onde haja um escape, a gente vai para a mesma linha da questão de LGPD quando há vazamento de dados? Como que funciona isso? O caso da inteligência artificial ele é até um pouco mais complexo do que do dado pessoal da LGPD.
né? Por que que ele é um pouco mais complexo? Porque a inteligência artificial, ela traz até mais riscos, né? Ninguém está fazendo apologia aqui para não se utilizar a inteligência artificial, todo mundo aqui é pró-inovação, só que a gente tenta fazer de uma forma profissional, né? O profissional identifica risco, toma algumas ações, mitiga o risco e, se for necessário, assume risco. Então, o que eu estou tentando aqui colocar para o pessoal é que a inteligência artificial, de fato, os riscos vão um pouco além dos dados pessoais. Porque a inteligência artificial trata dado que vai além do dado pessoal. Ela não trata só dado pessoal. Então, ela também trata dados estratégicos, ela trata dados, às vezes, de interesse da soberania nacional, né? Então, ela é uma ferramenta de processamento de dados, vamos assim dizer, que ela é mais potente, porque ela acaba se utilizando uma parte do dado pessoal, mas de muitas outras informações que vão além de dado pessoal. Consequentemente, acaba trazendo mais riscos, né? O risco que a LGPD tenta proteger é o risco da privacidade do indivíduo. Já a inteligência artificial, ela traz mais riscos que vão além, obviamente, da privacidade do indivíduo, porque você pode ter riscos relacionados, por exemplo, a questões de viés de preconceito. Vamos dizer que uma empresa, né, a área de recursos humanos, contratou uma ferramenta de inteligência artificial, um modelo de inteligência artificial, e, infelizmente, a ferramenta acaba tendo ali um resultado com viés de preconceito, né? Isso já aconteceu, então isso não é só teoria. Isso vai além de LGPD, isso entra em outras questões legais. A inteligência artificial pode, eventualmente, trazer algum tipo de problema de propriedade intelectual. Então, vamos dizer que a área de marketing está utilizando lá ferramentas para geração de texto, para geração de imagem, de vídeo, né? Pode, eventualmente, se utilizar dados, que não são só dados pessoais, informação, obras, né? E, consequentemente, ter problemas de propriedade intelectual, que vai além de privacidade de dados. E isso também já ocorreu. Como você pode ter problemas de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, como você pode ter riscos que vão além dos riscos jurídicos, você pode ter risco financeiro, né, que traga um certo risco para a empresa, como você pode ter risco de reputacional, que para o marketing é fundamental. Né? Às vezes eu não tenho uma consequência jurídica, mas eu posso ter um risco reputacional, como também já aconteceu com o uso de inteligência artificial. E aí você pode me perguntar, tudo bem, mas então como é que eu faço para mitigar esses riscos? Existem já, e a gente vem, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, já ajudando algumas empresas a desenvolverem os seus programas de governança de inteligência artificial. Né? Inteligência artificial é como se você decide andar de moto ou comprar uma arma de fogo. Se você seguir os protocolos ali certinhos, pode ser que tudo corra bem, mas que tem um potencial de risco, isso tem, e isso é inerente ao próprio uso de inteligência artificial. Ô, Márcio, eu assisti um podcast teu esses dias e você falava muito de compliance, de governança, né? E eu entendo que isso a gente consegue visualizar muito bem formatado dentro das grandes corporações. A gente tem clientes, vamos dizer, de médio padrão, né? Que não tem esse acesso. Como que você visualiza isso, né? Como que a gente pode ajudar o nosso cliente, né? A não sofrer com isso, né? Não ter nenhuma punição. Porque hoje os dados de inteligência artificial é utilizado para treinamentos, né? O que você me sugere? O que você fala para esse pessoal? Você tem toda a razão, né? As empresas que já estão investindo em programas de governança de inteligência artificial são grandes empresas com recurso financeiro e recurso humano para poder desenvolver isso. Só que o fato é que a ferramenta vem sendo utilizada desde, né, da criança, né, que está lá na escola, até as grandes corporações, até os governos, né? E o conselho que eu dou é que dentro desse programa de governança, existem algumas ações que elas são fundamentais, né? Então, às vezes, né, é aquela velha máxima de que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes não é possível fazer o perfeito,
mas é possível tomar ali algumas medidas que já ajudariam na mitigação de risco, né? Então, se a gente fosse aqui elencar quais são, então, essas medidas que qualquer empresa poderia tomar, a primeira, volto a repetir, é essa, é conhecimento. Né? O primeiro é tomar conhecimento que a inteligência artificial, por mais que ela seja maravilhosa, vai diminuir custo, vai ganhar produtividade, ela tem um certo risco. Né? Então, o que é importante a gente entender? O porquê que ela gera risco, assim como andar de moto ou usar uma arma de fogo? Na própria definição legal do que é inteligência artificial, fica muito mais claro o porquê que ela tem um risco. E isso não está ligado com a qualidade do produto ou se o fornecedor é um fornecedor de uma empresa boa, né? Porque a gente está vendo ferramentas relevantes que estão tendo problemas de risco. O risco ele é porque a inteligência artificial ela tem autonomia no resultado. Né? Então, o que difere a inteligência artificial de um outro sistema computacional mais tradicional? É que o tradicional, você dá o comando A, ele tem uma programação e ele vai te dar o resultado que você já espera. Né? Ele é programado para te dar aquele resultado e você está dando o comando porque você quer aquele resultado. A inteligência artificial, e é nisso que ela agrega, você dá o comando A, que é aquilo que você quer, só que é ela que vai decidir qual é o melhor resultado para você. É ela que dentro da predictiva vai decidir qual é o melhor resultado, é ela que dentro da generativa vai gerar o melhor resultado daquilo que ela entende que é melhor para você. A partir do momento que você não controla o resultado, você acaba assumindo o risco. Então, essas empresas, elas precisam partir deste pressuposto, toda vez que eu for utilizar, os meus colaboradores forem utilizar a inteligência artificial, tem um certo risco. Quando tem um certo risco, qual é a medida que qualquer pessoa faz? Eu vou olhar um pouquinho mais de perto. Então, uma das alternativas é justamente ter a possibilidade de sempre ter uma intervenção humana, sempre ter uma análise de um humano, digamos assim, quanto àquilo que é o resultado da IA. Então, tentar evitar muita coisa extremamente automatizada, aonde você não possa minimamente ter uma supervisão ou uma checagem, né, de um profissional, de um ser humano. Né? Essa é uma medida muito básica, né, que qualquer empresa eventualmente poderia implantar, talvez não toda hora verificar como é que a coisa está fluindo, mas ter processos, né, de avaliação, digamos, de acompanhamento da inteligência artificial, porque ela está num constante aprendizado. Né? Então, se eventualmente ela aprende errado, ela vai começar a repetir erros constantemente. Então, dentro dos seus processos, quando você for desenhar processos para utilizar a inteligência artificial, ter um mínimo ali de supervisão humana. Muito bom. Perfeito. Eu estou participando de um grupo do IBMEC a respeito de inteligência artificial pela própria PSEC. E lá no nosso grupo eu coloquei que eu estaria fazendo esse podcast com um especialista em inteligência artificial e veio uma pergunta que você, na verdade, acredito que já tenha respondido, que é o uso da inteligência artificial para análise de dados. Então, uma das pessoas perguntou, eu subo uma planilha Excel para IA, né? Eu acredito que seja ChatGPT, ela não entrou no mérito, né? E qual é a responsabilidade da empresa caso algum dado ali vaze? Se for dado pessoal, porque este é o objeto da LGPD, É dado da empresa. Tem 100%. Se é dado da empresa, ele não é dado pessoal, aí a gente não fala de LGPD. Neste caso, a empresa já está correndo o risco de eventualmente colocar dados que possam ser dados estratégicos. Né? E quando a gente fala dessa questão do conhecimento para mitigar risco, né, é importante a gente saber, e nem todo mundo sabe, quando a gente fala de ChatGPT, que é o que o pessoal usa muito, né, é lembrar quem que é a dona do ChatGPT. Né? A dona do ChatGPT é a OpenAI. O próprio nome já diz que ela é aberta. Né? Então, será que é seguro colocar certos dados? Ninguém está fazendo apologia para não usar a ferramenta, Sim, mas certos dados que são estratégicos no ChatGPT? Né? Então, o conhecimento vai te dando noções de risco, né? Voltando naquela pergunta do como é que a gente pode ajudar o médio e o pequeno. Conhecimento ajuda muito.
Então, digamos que uma agência de marketing subiu dados do seu cliente. A empresa ela passa a ter responsabilidade, porque a partir do momento que você tomou a opção, né, tomou a decisão dessa ação de subir dados estratégicos da empresa, você acaba assumindo a responsabilidade do que eventualmente aquilo possa ocorrer e, em muitos termos de uso destas ferramentas, é isso que está muito claro lá. O detalhe é que é óbvio, ninguém lê, ou a grande maioria não lê os termos de uso, né? Não se preocupa com essa questão. É isso mesmo. É bem comum isso, né? Só clica e vai, e segue, né? Muito bem. Quer fazer alguma pergunta, Pri? Não? Fique à vontade, Dani. Bom, nós tivemos acesso aqui a um estudo da McKinsey e é bem interessante porque eles falam a utilização de dados por líderes comerciais, né? Como que está essa questão da cautela em relação à utilização de inteligência artificial por parte das empresas, né? E a gente observa alguns dados bem interessantes aqui, significantes, que principalmente na questão de captação e identificação dos leads, esses líderes enxergam de uma certa forma cautelosa, mais otimista, mas dos entrevistados, que eu não tenho a quantidade aqui agora desses entrevistados, eu não sei quantos foram agora, eu tenho esse número, 60% disse que utilizam inteligência artificial para identificação de dados. Eu achei uma porcentagem alta por nós estarmos ainda, como eu falei, engatinhando no início de tudo isso. Assim, o que a gente visualiza, principalmente na área de marketing, é que cada vez mais vai se utilizar a inteligência artificial em toda a jornada do cliente, não só no início da captação, mas, enfim, todo o processo. E a gente ainda vê bastante despreparo, né, Márcio? Tem uma outra pesquisa que foi feita por outra consultoria de renome, que é a Bain Company, e um dos fatores pelos quais as empresas que foram entrevistadas não estão utilizando inteligência artificial é justamente pelo motivo que você acabou de colocar, é o despreparo. A ferramenta ela está aí, ela está aprendendo, ela vai evoluir cada vez mais, né, as ferramentas, os modelos de IA, mas a gente tem que também evoluir quanto à forma que se utiliza. E óbvio que já existe um descasamento entre a evolução da ferramenta, por mais que ela esteja só no início, com o conhecimento por parte dos profissionais que vão utilizar ou que já estão utilizando inteligência artificial. Então, é interessante porque os dois principais resultados dessa pesquisa da Bain Company é justamente os dois pontos que a gente está abordando até agora aqui. Né? Os dois principais motivos pelos quais as empresas que disseram que não utilizam ainda inteligência artificial, em primeiro lugar, falta de profissionais com casos concretos ou experiência comprovada na utilização de inteligência artificial. Segundo motivo pelos quais não estão utilizando até agora, preocupação com proteção de dados pessoais, porque ainda inteligência artificial é um pouco caixa preta com relação ao assunto. Então, acho que são dois pontos que a gente realmente precisa evoluir, né? Os profissionais precisam evoluir quanto ao uso de inteligência artificial dentro de casos concretos, né? Dentro dessa jornada toda, desde a entrada no funil de venda, toda a jornada, enfim, e também, né, na parte de proteção de dados, na parte de riscos, vamos assim dizer, que vai além de proteção de dados. Né? Eu brinquei quando eu coloquei essa pesquisa nas minhas apresentações, que colocaram o risco de inteligência, de proteção de dados como sendo um problema, justamente porque ainda não sabem que existem muito mais riscos do que a proteção de dados. Então, realmente ainda falta conhecimento. Mas, volto a repetir, inteligência artificial, ela está aí, diferente de outras tecnologias que vieram e não engataram tanto, essa é uma realidade, não volta, agrega muito, pode ser muito bem utilizada. Hoje eu faço parte de diretoria jurídica de associações de grandes empresas em vários setores, como a ABCOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABINC, Associação Brasileira de IoT, Conselho do AI Brasil,
são todos profissionais, inovadores, empreendedores, que têm projetos fantásticos utilizando inteligência artificial, mas, mais uma vez, inteligência artificial tem os seus riscos e a gente está aqui para tentar alertar, ajudar na medida do possível, para que a sociedade como um todo, o mercado como um todo, possa fazer o uso de forma saudável, de forma correta e respeitando direitos dos indivíduos e direitos de terceiro. Perfeito. É o que a gente acredita também, Márcio. E nada como estar preparado para assumir qualquer função, né? E que seja essa função de operador de AI, ou que seja, mas enfim, tem que estar preparado para isso. E a gente sempre fala, né, no marketing principalmente, né, para não ficar no raso, né? Estudar, se especializar para conseguir realmente fazer uma entrega de valor, principalmente quando se utiliza a inteligência artificial, porque a gente tem observado, e é muito comum isso no nosso meio, a gente acabar entrando em contato com profissionais jovens, principalmente, que se utilizam da inteligência artificial para mostrar grandes conhecimentos. Né? E profissionais, às vezes, até imaturos, né? Onde buscam a inteligência artificial para poder se apoiar para apresentar que seja um briefing, ou que seja, né, um texto, que seja um artigo, mas a gente vê muito isso, é muito comum. Então, assim, que fique aí, né, a questão do preparo independente da área, mas principalmente agora por questões de responsabilidades, principalmente, e o que pode impactar as empresas e os negócios e também as pessoas. É isso. Não, sem dúvida. E quando você fala atuação rasa, né, a gente já verifica isso. O profissional querendo fazer o mais fácil, né, e colocar inteligência artificial para fazer praticamente tudo. Só que pouca gente sabe que se você utilizar a inteligência artificial para identificar se aquilo foi feito por inteligência artificial, o percentual de assertividade é de 98%. Né? E aí entra lá no tal do risco reputacional que a gente falou. Imagina uma agência de marketing que fica utilizando inteligência artificial para gerar tudo, né? E de repente essa peça de marketing comprovadamente vai ficar nítida que foi gerada por uma inteligência artificial e vai criar problema para a reputação do cliente e para a própria agência, né? Então a inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela é um meio, ela não é um fim. Então, a gente tem que saber utilizar da melhor forma possível a ferramenta. Mas a inteligência artificial, pelo menos no atual estágio, ela não deve substituir efetivamente o profissional, mas é uma bela de uma ferramenta para ajudar o profissional naquilo que eventualmente tem que ser feito. E mesmo essa superficialidade, ela também acontece no próprio desenvolvimento das ferramentas. Né? É uma janela de oportunidade absurda para o Brasil, para o país, para todas as economias de evoluírem, mas também as empresas que têm projetos quanto ao uso de inteligência artificial podem não ser rasas nesse uso e entender um pouco melhor como efetivamente a inteligência artificial pode agregar, porque as empresas estão fazendo a mesma coisa que os profissionais. Estão usando inteligência artificial de uma forma um pouco rasa, né? Às vezes por falta de conhecimento. Então, acho que conhecimento é importante para os dois lados, tanto para o profissional quanto para as próprias empresas no uso de inteligência artificial. Exato. A própria PSEC nós utilizamos, né? Mas como meio, como você falou. Né? Então, existe uma bagagem, existe um estudo, existe o input, existe a análise daquilo que sai, porque, inclusive, a gente sabe que em alguns momentos existe aí a questão da alucinação, ela alucina ou ela acaba trazendo alguns dados realmente que não batem, então tem que ter aquele olhar cuidadoso a respeito do que vem, mas ela ajuda muito em relação à produtividade. Otimização de tempo e produtividade, não tem o que discutir. É o uso com responsabilidade. Isso. É isso. É mais ou menos isso. Se for andar de moto, coloca capacete, não acelera demais, cuidado na curva, esse tipo de coisa. Exato. Tá certo. Márcio, nós agradecemos aqui a sua presença. Obrigada mesmo. Foi muito útil. E a gente está aqui aberto para quando você quiser entrar novamente. Nosso canal também é seu. Obrigada, um abraço para você. Obrigada, Márcio. Obrigado, pessoal que está acompanhando. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem eu estou por aqui.
Obrigada. Muito bem. Pessoal, falamos com o especialista em inteligência artificial, Dr. Márcio Cotes. Acompanhem aqui em nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. Fiquem atentos aos próximos conteúdos. Priscila, quer completar alguma coisa? Não? Boa noite, Boa até noite. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.